Neil Armstrong estava se preparando para sua missão na Lua há mais de 3 anos. Para resistir às condições de microgravidade, ele precisou aprender a andar de lado, sendo amarrado e suspenso em um ângulo e tentando andar ao longo das paredes. Seus limites foram testados através de uma dieta intensa e regime de sono, já que no espaço ele só teria carne e vegetais previamente desidratados e colocados em uma embalagem. Antigamente, os astronautas tinham que passar dias no deserto, na selva, no mar aberto, além do treinamento de sobrevivência ártica. Hoje em dia é muito mais estruturado, mas naquela época era algo como vamos deixar essa pessoa no meio do nada sem suprimentos e ver se sobrevive. Antes de pousar na Lua, Neil Armstrong teve que coletar e estudar amostras de rochas no Grand Canyon, explorar antigas formações vulcânicas na área de testes de Nevada e procurar aberturas de gás e lava, lagos de lava e crateras em vários locais do Havaí. Em 20 de julho de 1969, Armstrong recebeu um café da manhã saudável antes de decolar: bife, ovos, torradas, suco e café. Ele recebeu o que os médicos chamam de refeição de baixo resíduo, o que significa que ele não teria que ir ao banheiro logo depois. Levou 109 horas e 42 minutos para chegar à superfície da Lua, em uma área chamada o Mar da Tranquilidade. Ele teve que viajar 384.400 quilômetros para chegar lá. A tripulação poderia ter ido para o Oceano das Tempestades ou para a Baía Central, mas este lugar foi escolhido para pousar porque tinha boa visibilidade, era relativamente plano e facilmente acessível com o mínimo de combustível possível. Quando estava a cerca de 150 metros acima da superfície da Lua, Armstrong teve que manobrar a nave espacial manualmente para garantir que não pousasse em uma cratera perigosa. Ele continuou sobrevoando por cerca de 1 minuto e meio, movendo-a para os lados até se sentir confortável para pousar. Assim que seu dispositivo pousou em segurança, ele imediatamente fez uma conexão por rádio para o controle da missão, localizado em Houston, no Texas, com a agora famosa mensagem: a Águia pousou. Firmemente ele desceu a escada do módulo lunar, enquanto uma câmera de televisão estava conectada à nave para registrar seu progresso. A câmera também transmitiu o sinal de volta à Terra, onde centenas de milhões de pessoas estavam assistindo ansiosamente. Precisamente às 23 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília no mesmo dia, Armstrong colocou os pés no solo lunar, dizendo: "Esse é um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade." O cronograma dizia que o astronauta precisava dormir antes de pisar na Lua, mas ele escolheu sair mais cedo do que o planejado, já que obviamente não conseguia dormir. Se Armstrong tivesse andado na Lua sem equipamento especial para respirar, ele teria sentido um odor estranho, meio mofado e sulfúrico. Ainda assim, ele teve a chance de sentir o cheiro quando retornou ao módulo lunar. O fato é que partículas do solo estavam agarradas aos seus pés, então o odor se espalhou por toda a cabine. Ele descreveu como o cheiro de cinzas molhadas de uma lareira, ou como o ar cheira após fogos de artifício. Quem teria imaginado que precisaria levar uma vela perfumada quando fosse para a Lua? Além das pessoas que foram até lá, ninguém jamais teve a chance de saber exatamente que cheiro a tripulação sentiu. Mesmo durante essa primeira missão, quando amostras de solo e rocha da Lua foram transportadas para laboratórios em containers herméticos, quando abertas na Terra, surpreendentemente o cheiro havia desaparecido. Ele também sentiu que a superfície da Lua era fina e parecia um pó, mas disse que não tinha dificuldade em se movimentar. Um outro membro de sua equipe se juntou a ele cerca de 20 minutos depois. Toda a caminhada lunar levou um pouco mais de 2 horas. Durante esse tempo, Armstrong e seu companheiro de equipe configuraram vários dispositivos na superfície do nosso satélite. Um deles era para medir com precisão a distância exata de lá até a Terra, cronometrando o tempo de um feixe de laser para ir e voltar da Terra até a superfície lunar. Outro era destinado a medir terremotos lunares e possíveis impactos de meteoros, o que nos levou à descoberta de que a Lua estava muito viva afinal. Sabemos hoje que os maiores terremotos lunares são muito mais fracos do que os terremotos que acontecem na Terra, embora seus movimentos possam durar até 1 hora, muito mais do que no nosso planeta. Eles conseguiram reunir cerca de 23 quilos de amostras de rocha e solo, e também tiraram muitas fotografias do terreno, onde também hastearam uma bandeira dos Estados Unidos. O astronauta até teve a chance de conversar com o presidente Richard Nixon por menos de 1 minuto.
A última coisa na lista para Armstrong era dar uma caminhada até o que hoje é conhecido como Cratera Oriental, 60 metros a leste do módulo lunar. Foi a maior distância percorrida da nave espacial naquela missão específica, aproximadamente o comprimento da metade de um campo de futebol. Assim que suas tarefas foram concluídas, Armstrong voltou para o módulo lunar e fechou a escotilha com segurança para dormir um pouco. Enquanto se preparavam para a decolagem, Armstrong e sua equipe descobriram que, por causa de seus trajes espaciais robustos, haviam quebrado o interruptor de ignição do motor de subida. Não é grande coisa, eles pensaram, então usaram parte de uma caneta para empurrar um interruptor e iniciar a sequência de lançamento. Às 13h54, a famosa Águia começou a subida. Além do equipamento científico instalado na superfície da Lua, uma placa também foi deixada lá. Dizia: "Aqui, homens do planeta Terra pisaram pela primeira vez na Lua. Julho de 1969 d.C. Viemos em paz por toda a humanidade." Anos depois, Armstrong disse que a NASA limitou seu tempo na Lua, porque eles não sabiam como os trajes espaciais enfrentariam as temperaturas extremas de lá, tão altas quanto 127 graus Celsius durante o dia, a tão baixas quanto 173 graus abaixo de zero à noite. As coisas ficaram um pouco mais complicadas quando Armstrong e sua equipe pousaram de volta na Terra, porque eles haviam sido expostos a partículas espaciais desconhecidas. O resultado? Eles tiveram que ser colocados em quarentena de proteção planetária em seu retorno, assim que sua cápsula espacial pousou com segurança no Oceano Pacífico, em 24 de julho. Essa quarentena específica para os astronautas da Apollo 11 é uma das razões pelas quais temos micro-ondas em nossas cozinhas hoje. Quando eles voltaram da Lua pela primeira vez, inicialmente passaram seus primeiros dias em uma instalação móvel de quarentena, ou MQF. Claro, a MQF tinha cadeiras confortáveis, beliches, banheiros e chuveiros, mas não tinha muito espaço para uma cozinha chique. Como não havia espaço para um forno ou churrasqueira padrão, e também para reduzir os possíveis incêndios que poderiam ter ocorrido, a NASA teve que ser criativa. Foi assim que o forno de micro-ondas de bancada foi desenvolvido, para ajudar os astronautas com suas refeições sem a agitação de uma cozinha totalmente equipada. Hoje em dia você pode ver o primeiro micro-ondas em um museu em Oakland, Califórnia. Depois de retornar à Terra, Armstrong afirmou que nunca mais alcançaria as estrelas. Mas ele não parou de explorar. Em 1985, se juntou a uma equipe profissional de outros maiores exploradores para o Polo Norte. Ele se juntou ao alpinista Edmund Hillary, ao aviador Steve Fossett e ao fotógrafo Patrick Morrow, chegando ao Polo Norte em 6 de abril de 1985. Armstrong afirmou que queria ver como era o gélido polo da Terra de perto, já que ele só o tinha visto da superfície lunar. A missão Apollo 11 foi, no entanto, inesquecível para Armstrong. Em 2015, a instituição Smithsonian descobriu que ele havia guardado escondido um saco de tecido cheio de pequenas partes do módulo lunar, incluindo seu cinto, algumas luzes úteis e seus suportes, uma chave de emergência e a mira óptica que estava montada acima da janela do módulo espacial, assim como a câmera de aquisição de dados que gravou as imagens icônicas de Armstrong dando seu pequeno passo na Lua. Armstrong guardou isso para si por muitos anos, até que sua viúva Carol finalmente encontrou. Ele até manteve isso em segredo de seu biógrafo oficial, que muitas vezes perguntou se ele havia guardado alguma recordação de sua famosa missão. No entanto, ele não trouxe esses objetos de volta à Terra sem que ninguém percebesse. Apenas mencionou que era um monte de lixo que ele queria trazer de volta. No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Sabemos que nenhuma supernova, asteroide em queda e planetas em chamas fazem barulho no espaço. Ou fazem? E se você realmente puder ouvir algo lá fora? Bom, vamos ver. Ok, de volta ao ensino médio. O som é uma onda mecânica originária da vibração. O que exatamente isso significa? O exemplo mais simples são as cordas de um violão. Vamos puxar uma delas. Começa a vibrar. Os átomos dentro da corda de metal começam a empurrar e bater nos átomos do ar ao redor. Então, agora os átomos estão constantemente empurrando um ao outro, até chegarem aos nossos ouvidos. É como uma onda de uma pedra jogada em uma lagoa. E isso acontece muito rapidamente, a uma velocidade de cerca de 343 metros por segundo. Então, os nossos tímpanos começam a vibrar na mesma frequência. E pequenos ossos dentro de nossos ouvidos transmitem essa vibração para o cérebro.
O cérebro então faz sua mágica, reconhece o padrão e os transforma em sons. Ótimo! Agora sabemos que precisamos de algumas partículas para criar som. E podemos encontrar essas partículas em gases, líquidos e substâncias sólidas. E quanto ao espaço? Não, é um vácuo quase perfeito. E você provavelmente já ouviu falar que não há som no espaço porque é um vácuo. Mas o que isso realmente significa? Um vácuo é um vazio perfeito. É uma área completamente desprovida de matéria. Isso significa que não há nada lá. Sim, apesar de todos esses corpos celestes no espaço, na verdade não há ar entre eles, átomos ou partículas. Nada. Bom, quase. Para ser honesto, o vácuo perfeito realmente não existe. Não podemos nos livrar dos átomos de fato, mas o espaço está muito próximo dessa noção. Em média, existem de 1 a 5 átomos por centímetro cúbico. Isso pode soar como um número grande, mas tenha em mente que os átomos são minúsculos e a distância vazia entre eles é enorme. Para efeito de comparação, 1 centímetro cúbico de ar contém cerca de 16 mil átomos. Então, é claro, com uma densidade tão baixa, esses átomos não conseguem se empurrar. Mesmo que a vibração seja muito forte, como, digamos, uma supernova, eles ainda não serão capazes de fazer isso. Ah não, os filmes mentiram para nós. Todas aquelas cenas espaciais épicas realmente acontecem em um silêncio estranho. Quem teria adivinhado? Mas não fique chateado. E se eu te disser que existem de fato algumas maneiras de ouvir som no espaço? Primeiramente, ainda há som em outros planetas. Se houver uma atmosfera em um corpo espacial, ou pelo menos algo como gás, água ou superfície sólida, haverá som. No nosso caso, a atmosfera fica completamente silenciosa a cerca de 97 km acima da superfície da Terra. É aí que o céu deixa de ser azul e surge um véu estrelado preto. De qualquer forma, teríamos que pousar em outro planeta, ou pelo menos nos aproximar de sua atmosfera para ouvir alguma coisa. Mas seja o que for, soaria muito diferente. Vamos tomar Vênus como exemplo. A atmosfera lá é muito densa. Os cientistas, brincando, a chamam de sopa química grossa. Então, se você de alguma forma conseguisse permanecer vivo e falar lá, sua voz seria muito diferente. Ela se tornaria muito mais alta e soaria mais profunda. Assim, se quiser ser um bom barítono, você já sabe aonde ir. Eu me pergunto o que aconteceria se a Terra tivesse uma atmosfera mais densa. O que ouviríamos? Bom, você pode imaginar vagamente isso se já esteve na água. A água é muito densa. O som se move muito mais rápido e de maneira muito melhor em comparação com o ar, a uma velocidade de quase 1.600 metros por segundo. Se você se sentar em uma sala vazia sem fontes sonoras, não ouvirá muito, certo? Agora mergulhe a cabeça na água e confira como o mesmo silêncio soa aqui. Não é nada quieto. Mesmo que você ignore os sons sempre presentes da própria água, notará imediatamente o quão bem você pode ouvir seu próprio corpo, como o seu sangue pulsa nas veias, como o coração bate, o menor movimento dos seus dedos. Meio assustador, não é? Isso nos dá uma ideia do que aconteceria conosco em um planeta com uma atmosfera mais densa. E isso é muito louco. Ouviríamos tudo, de animais correndo ao movimento de placas tectônicas. Vamos lá, você provavelmente diria, é óbvio que há som em outros planetas, mas você não disse que podemos ouvir algo no espaço aberto? Na verdade, sim. Por exemplo, em uma nuvem de poeira. Você pode encontrar poeira espacial em quase todos os lugares do espaço. Podem ser os restos de uma estrela ou outra coisa, e nesses lugares tudo é um pouco mais denso do que o normal. Isso significa que provavelmente há nuvens de poeira onde as partículas estão muito próximas umas das outras, o que significa que elas podem produzir sons. Claro, o volume será muito baixo, e os sons serão transmitidos por uma distância muito curta. Mas é melhor que nada, certo? Além disso, já temos um som espacial real gravado. Veio da galáxia Perseu, que está localizada a 250 milhões de anos-luz de distância de nós. A NASA gravou em 2003. Parece uma nota si bemol, mas sua frequência é tão baixa que o ouvido humano, infelizmente, não consegue ouvi-la. Mas, além disso, só podemos ouvir algo dentro de naves espaciais. Afinal, elas são pequenos bolsos de ar. Em um traje espacial, você também ouviria sons muito bem, incluindo sua respiração ou circulação sanguínea. Mas 2 astronautas voando lado a lado não se ouviriam, mesmo que chegassem muito perto e gritassem muito alto. É muito engraçado. Se você, sendo astronauta, esbarrasse em algo, o som seria muito alto para você, mas seu amigo não ouviria nada. É por isso que os astronautas usam dispositivos de rádio.
Agora, apenas teoricamente, se você pudesse de alguma forma sair do seu traje espacial e sobreviver, seria capaz de ouvir as conversas e os ruídos acontecendo dentro da nave espacial. Mas como? Olha, temos um pouco de ar dentro da nave, e ele transmite som. Ele atinge o invólucro de metal e o atravessa. E então, se você se inclinasse contra a nave, de preferência tocando-a com o cotovelo ou joelho, o som seria transmitido ao cérebro diretamente através de seus ossos, ignorando os ouvidos. Sim, os nossos ossos conduzem o som. É assim que, por exemplo, pessoas surdas ouvem música. É chamado de condução óssea. É usado em alguns fones de ouvido e outras tecnologias. Você pode fazer um pequeno experimento. Segure os dedos sobre as orelhas. Feche-as bem para que você realmente não escute muito. Em seguida, tente tocar em uma fonte sonora. Pode ser qualquer coisa vibrando, por exemplo, um alto-falante tocando música, com alguma parte do seu corpo onde o osso esteja perto da pele. Agora veja um milagre acontecer. Você pode ouvir o som não através dos seus ouvidos, mas diretamente no seu cérebro. Mas, por favor, não repita este experimento no espaço sideral. Bem, você provavelmente já ouviu falar de coisas como os sons do espaço, onde você pode ouvir, por exemplo, os sons feitos pelo Sol ou planetas diferentes. Como eles foram gravados? Facilmente. Esta é outra maneira de ouvir som no espaço, ondas eletromagnéticas. Em outras palavras, um rádio. O rádio é a mesma forma de radiação eletromagnética que a luz. Essas ondas podem viajar no vácuo sem problemas. Os transmissores dos astronautas funcionam assim. Um astronauta diz algo a um amigo. As ondas sonoras se transformam em ondas de rádio, atingem a outra pessoa e são convertidas de volta em sons. E é assim que obtemos os chamados sons do espaço. Na verdade, nosso planeta é muito barulhento a esse respeito. Estamos enviando uma enorme quantidade de ondas de rádio para o universo. Todos os sinais de rádio que já ouvimos. É uma pena que eles viajem a apenas 110 anos-luz de distância de nós. Mas você sabe, acho que é bom não ouvirmos tudo o que acontece no espaço. Imagine se o som pudesse facilmente viajar pelo universo. Ouviríamos tudo, de erupções solares a supernovas próximas. Horrível, certo? Então talvez sejamos mesmo sortudos. Se o Sol resolvesse parar de produzir luz, os animais selvagens seriam os primeiros a perceber isso. A maioria deles precisa da luz do dia para perambular por aí, principalmente nas grandes savanas da África. As zebras, os gnus e as girafas necessitam do dia para mudar de lugar e fugir dos predadores. Assim que o sol se põe, é a hora deles dormirem. Se a estrela escurecer de repente, os animais não vão entender o que está acontecendo e vão virar almoço dos predadores. Criaturas noturnas ficariam igualmente confusas se isso ocorresse. Os pássaros geralmente migram durante o dia, então não ouviríamos nem veríamos nenhum deles. Devemos muito a eles por comerem insetos no céu. Bem, a eles e aos morcegos. Mas, se você estiver em uma região onde não há morcegos, pode apostar que os insetos vão reinar. As temperaturas começariam a cair gradualmente. Os humanos perceberiam os efeitos também. Estamos acostumados a ver o sol brilhando ao meio-dia, mas sem ele viveríamos na total escuridão. Seria difícil sobreviver. Se escurecesse de repente, teríamos apenas cerca de 8 minutos para aproveitar o restinho dele. É que esse é o tempo que ele leva para percorrer milhares de quilômetros pelo sistema solar. Precisaríamos usar luzes UV para plantar, mas as colheitas não seriam suficientes para alimentar o mundo inteiro, sem contar a queda de temperatura. Sobreviver seria difícil em planícies abertas. Todos teriam que se esconder em abrigos aquecidos. As plantas precisam da fotossíntese para crescer. Sem ela, é impossível termos plantações de qualquer coisa. O pão não existiria, já que é preciso de trigo. Até as algas nos oceanos necessitam da fotossíntese para sobreviver. E elas são a maior fonte de oxigênio que temos, depois das árvores. Isso significa que os níveis de oxigênio também iriam diminuir. Grandes corpos de água, como lagos, oceanos e mares, também começariam a ficar sem oxigênio para manter a vida marinha. Uma das principais fontes de vitamina D é o Sol. Existem outras formas de obtê-la, mas o astro-rei é a melhor e mais conveniente. Sem vegetais ou qualquer vegetação, todos os herbívoros teriam que vagar por aí em busca dos últimos pedaços de mato na terra ou alguma folha esquecida. Em pouco tempo eles ficariam sem comida, o que também seria uma má notícia para nós humanos, já que precisamos de animais como vacas, cavalos e ovelhas para nossa sobrevivência. Isso tudo não aconteceria do dia para a noite. Claro, os oceanos continuariam aquecidos por algum tempo, mas em algum momento ficariam gelados até congelarem.
A Terra ainda é um planeta movido por um núcleo de ferro que produz muito calor. Isso não seria suficiente para manter o planeta quente. Nosso próximo passo seria encontrar abrigos apropriados para nos mantermos aquecidos. Se isso acontecesse da noite para o dia, é bem provável que não teríamos abrigos já prontos para esse cenário. A menos que você, ao assistir a este vídeo, decida construir um daqui a pouco. Esse abrigo especial teria que prover calor 24 horas por dia e ser capaz de cultivar plantas usando luz UV. Equipamentos movidos à energia solar seriam coisa do passado. As pessoas teriam que usar roupas especiais para andarem por aí ao ar livre. Como estaria muito escuro, precisaríamos de luzes fortes ou de óculos poderosos com visão noturna para enxergar alguma coisa. As áreas firmes ficariam desoladas. Criaturas noturnas que conseguem lidar com temperaturas baixas dominariam tudo. Estruturas entrariam em colapso por causa da falta de oxigênio. O concreto precisa dele para se manter intacto. Os abrigos sobre os quais falamos teriam um estoque limitado de oxigênio também. Precisaríamos arrancar muitas árvores e colocá-las sob uma forte luz UV para que elas produzissem esse gás. E estas, por sua vez, fabricariam seu ecossistema em grandes abrigos subterrâneos. Os oceanos sobre a superfície congelariam aos poucos. Extrair qualquer recurso natural do fundo do mar, como gás ou óleo, seria impossível. O grande objeto que antes era uma estrela brilhante e ensolarada ainda continuaria flutuando por aí. Mas e se o Sol desaparecesse de repente? Bem, praticamente a mesma coisa, só que muito pior. Ele é o maior objeto celeste do nosso sistema solar e o que mantém todos os planetas organizados. Eles orbitam ao redor da estrela, cuidando de sua própria vida. Sem algo grande assim para mantê-los estáveis, começariam a flutuar por aí aleatoriamente. Alguns poderiam até colidir nos outros. Em outros casos, dariam voltas e depois partiriam espaço afora até encontrar uma nova estrela para orbitar ao redor. A Terra poderia ou não ser um desses planetas. Ela ainda estaria escura e voaríamos pelo espaço a uma velocidade diferente. Além disso, não giraria ao redor de si mesma e muitos objetos bateriam em nós. Estaríamos no caminho de cometas enormes, só esperando para nos derrubar. O frio não seria mais uma ameaça, o nosso futuro é que seria. Isso significa que teríamos que cavar abrigos subterrâneos mais profundos. Não teríamos mais atmosfera para prender qualquer forma de calor ou algo do tipo, e flutuaríamos por uma eternidade. Mas vamos voltar para o cenário onde o Sol apenas escureceu. Não se preocupe, nosso planeta continuaria orbitando a estrela junto com os demais planetas. As temperaturas continuariam despencando até nada ser capaz de sobreviver sobre a superfície. A escuridão duraria dia e noite. Só as bactérias e possivelmente os tardígrados conseguiriam resistir a tudo isso. Os tardígrados são criaturas microscópicas que sobrevivem a praticamente qualquer coisa, até no espaço sideral. Em algum momento, o oxigênio seria extinto da superfície terrestre e não haveria mais nenhuma forma de vida lá, só essas criaturas. Como elas seriam dominantes, talvez pudessem evoluir, crescer e se reproduzir muito mais. Centenas de milhares de anos depois, os humanos teriam que evoluir a ponto de conseguir viver em cavernas subterrâneas. Nossos olhos seriam muito maiores para absorver o máximo possível de luz. Nossa pele ficaria mais clara, já que não haveria sol debaixo do solo. Nossa audição também ficaria muito mais sensível, já que o subterrâneo criaria ecos. Ainda teríamos o intelecto que temos hoje, mas nossos corpos estariam prontos para a superfície. A principal ameaça seriam os tardígrados gigantes se arrastando por toda parte. Sob o microscópio, eles parecem até fofinhos, mas imagine se fossem do tamanho de um urso polar. Acho que você não gostaria de ver um desses em seu quintal. Eles conseguem viver em qualquer lugar, então entrariam nos abrigos em algum momento, se tornariam ferozes e teriam vários tamanhos e formatos. A essa altura, os humanos não seriam mais a espécie dominante, já que precisariam se esconder no subterrâneo. Alguns tardígrados de tribos diferentes não seriam simpáticos uns com os outros. Cidades grandes que costumavam ficar abarrotadas de gente seriam o lar desses animais, que são conhecidos como ursos d'água por parecerem um pouco com eles. Só que essas feras de 8 patas seriam muito maiores. Os ursos e a maioria dos animais seria extinta da superfície terrestre. Sob o gelo, algumas criaturas que vivem nas profundezas do mar iriam prosperar e se mudar para mais perto da superfície. Esses animais já estavam acostumados a viver na escuridão, longe do sol, mas após milhares de anos dominando as águas, cresceriam atingindo estaturas gigantes. Alguns se adaptariam passando a rastejar em solo. Apesar de a superfície estar congelada, ainda encontrariam formas de quebrar o gelo e abrir caminho. Os humanos, enquanto isso, criariam canais e redes subterrâneas gigantes e construiriam cidades e colônias. Nós dominaríamos os túneis
e nossas mãos e pés cresceriam até parecerem teias. Seríamos donos desse universo subterrâneo e continuaríamos sendo a espécie mais inteligente da Terra. Conseguiríamos guardar peças antigas de arte da superfície e registros importantes para permanecermos o mais humano possível. E seríamos capazes de sobreviver, apesar dos pesares.